Olá, meu nome é Liliana Oliveira, sou estudante de psicologia da Estácio Angra dos Reis e hoje serei apresentadora do seu episódio do Psicopapos, podcast de psicologia feito por alunos da Estácio Angra. Vamos falar de um assunto muito interessante: a neuropsicologia, os processos diagnósticos e a patologização da vida. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, solta a vinheta, produção! Trouxemos uma pessoa que é referência em neuropsicologia na região sul-fluminense. Larissa Pinheiro, neuropsicóloga, mestre em psicologia pela UFRJ e professora da Estácio Angra. Bem-vinda, Larissa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, primeiramente, já me apresentou um pouquinho e eu vou falar brevemente, tá? E como você falou, eu sou neuropsicóloga, hoje eu atuo com a neuropsicologia clínica aqui em Angra. Meus atendimentos são todos voltados, para avaliação neuropsicológica, principalmente com o público infanto-juvenil e adulto, jovens adultos, tá? Diferentes condições, principalmente condições de neurodesenvolvimento, geralmente é a demanda que eu mais atendo aqui. E eu também sou professora de Estácio, ministro algumas disciplinas relacionadas, inclusive, à temática de neuropsicologia, com processos básicos, os testes objetivos. E eu espero que a gente, consiga acrescentar alguma coisa hoje com a nossa discussão. Tenho certeza que vamos ter um papo muito interessante. Larissa, para começar o nosso bloco de perguntas, eu vou fazer algumas que direcionam quem é a senhora, um pouco da sua história. A primeira delas seria como começou essa trajetória, tanto da psicologia quanto da neuropsicologia. A gente entende que a psicologia é uma área muito nova no Brasil. É uma ciência de aproximadamente 60 anos aqui no nosso país. E a neuropsicologia, então, ainda mais nova. Então, eu queria entender um pouco do que te motivou a entrar nesse meio. Então, foram muitas influências. A psicologia já tem uma história familiar, também. Mas com a neuropsicologia, já na graduação, eu tive um contato muito bom com professores, da área, e isso me ajudou muito a definir o que eu queria. E também com outras abordagens que me ajudaram a definir o que eu não queria, que eu tinha mais afinidade, eu já tinha muita afinidade com disciplinas de psicologia cognitiva, com anatomia, neurociências. Então, foi uma área que, assim, eu acabei tendo muita afinidade, Então, desde que eu já concluí a graduação, eu já iniciei de imediato, a graduação, pós-graduação em neuropsicologia, já comecei a estudar para o mestrado, já era algo, assim, bem definido. Não tive muitas dificuldades em tomar essa decisão. E além das dificuldades, você falou que não apresentaram muito para tomar decisão, com certeza apresentaram algumas dificuldades nessa trajetória, nesse processo de se tornar a profissional que a senhora é hoje. Poderia falar um pouco dessas dificuldades para gente? Sim, o mais difícil é a formação, porque, assim, a neuropsicologia, ela ainda é uma área nova, relativamente nova, e aqui, na psicologia, então a formação foi mais difícil, porque toda essa formação precisa de um deslocamento, você não encontra nada muito aqui, na nossa região, é algo muito louco também. Então, tudo que eu sei, que eu, inicialmente busquei, eu precisei buscar fora, sair um pouco aqui da minha zona de conforto e ir procurando, em outros lugares, conhecendo professores, outros colegas, e aí sim, eu consegui, consolidar um pouco do conhecimento nessa área. Mas essa etapa de formação foi o maior desafio, E aí até hoje porque, assim, acaba que muitos eventos, muitos cursos, tudo que a gente precisa para se manter atualizado, tudo ocorre muito fora, da nossa região. Então, hoje ainda continua sendo um desafio, apesar que a tecnologia ajuda muito, a gente conseguir isso. Como a senhora mesmo citou agora, Angra é uma cidade pequena, então a gente tem pouco acesso a essa informação da neuropsicologia. Gostaria de entender um pouquinho mais sobre o que a senhora entende como neuropsicologia e como passa isso para os seus pacientes que chegam também sem muito conhecimento do assunto e para quem está assistindo a gente, que também não tem tanto conhecimento, talvez, na área da neuropsicologia. Sim. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar que a neuropsicologia ela é uma área, do conhecimento que ela é multidisciplinar. Ela não pertence a ninguém. Ela não pertence à psicologia, ela não pertence à fonoaudiologia, não pertence à neurologia. Ela é uma área que integra, conhecimento de diferentes áreas. Todas elas conversam entre si, tá?
com o objetivo de entender esse funcionamento cognitivo, né, global de um indivíduo, todo o seu perfil, tanto psicológico quanto neurológico, tá? Então, eu sempre falo que quando se trata de neuropsicologia, a gente está buscando entender quem esse indivíduo é, como esse cérebro funciona, como é a dinâmica desse cérebro, como que isso explica, né, o seu perfil de personalidade, comportamental, emocional, enfim. Como que a gente integra, né, o conhecimento dessas diferentes áreas para conseguir fazer essa descrição, né, que é ampla até no funcionamento do indivíduo. E é claro, é bom pontuar também que a neuropsicologia ela não se restringe a diagnóstico, que é o que as pessoas conhecem hoje, sempre vem, né, na cabeça a questão do diagnóstico. Não, a neuropsicologia é uma área que nos ajuda a compreender esse modo, esse perfil de funcionamento do indivíduo como um todo, tá? E aí isso pode ser útil para diferentes áreas, seja para fonoaudiologia, seja para pedagogia, para neurologia, enfim, ela tem, né, a sua utilidade para diferentes fins, tá? Não só para o diagnóstico como normalmente é conhecido. A senhora, como base da psicologia, sabe também explicar que a psicologia tem diversas avaliações, não só a neuropsicologia. Qual seria essa diferenciação entre uma avaliação psicológica comum e de uma neuroavaliação psicológica? A questão vai muito da abordagem, né? Como eu falei, a neuropsicologia ela integra conhecimentos de diferentes áreas. Ela não traz, né, uma abordagem somente daqueles aspectos psicológicos que são conhecidos, né, para a gente que é a psicologia. São aspectos emocionais, de personalidade, psicodinâmica. Não, ela vai trazer também esses aspectos, né, a partir de uma ótica de diferentes tipos de diagnóstico, vamos dizer assim, e para diferentes fins, como questão de prognóstico, reavaliação, reabilitação também, disfunções neuropsicológicas. Então, assim, a gente vê que é uma amplitude, né, de finalidade que a neuropsicologia acaba tendo. Não só, né, o foco, né, dessa avaliação que a gente comumente conhece, mas a avaliação neuropsicológica ela acaba sendo um pouco mais ampla do que a avaliação psicológica somente, justamente por integrar esse conhecimento, né, em diferentes áreas. Larissa, como a senhora mesma falou, a neuroavaliação psicológica era um processo com muitos profissionais e de uma forma muito específica, para avaliar critérios amplos. Eu gostaria de entender um pouquinho, e o pessoal que está nos assistindo também, como é feito esse processo. Se é um processo de terapia, onde a pessoa chega na senhora num tempo e é liberada após muito tempo, ou se não tem esse período de ser liberado, se a pessoa pode até seu consultório pedir uma avaliação ou é direcionado por algum outro profissional. Então, a avaliação neuropsicológica não é um processo estruturado, ela tem início, meio e fim, tá? Geralmente, sempre vem com uma demanda. Essa demanda ela pode ser uma busca voluntária, ela pode ser um encaminhamento, que geralmente é o que ocorre, tá? E é para todas as idades, tá? Então, não é um processo igual a terapia, porque a gente tem um objetivo. A avaliação neuropsicológica ela sempre vai ter um fim, certo? Sempre vai ter um objetivo ali, você busca algo. E esse objetivo ele pode ser muito variado. Pode ser desde um diagnóstico, desde uma reavaliação, comparação, né, entre de um momento ou outro de um indivíduo, tomada de decisão, seja para reabilitar alguma questão, seja de fato para, enfim, diferentes questões, né? E aí, assim, esse processo dentro da psicologia geralmente é um processo mais, sabe, diretivo mesmo. A gente começa por aqui, a gente pretende se chegar até aqui, né? E aí consiste em várias etapas. Essas etapas a gente inclui tanto a etapa de entrevista, de anamnese, a parte mais formal, mais objetiva, que envolve a aplicação de instrumentos padronizados, de testes, envolve observação clínica, contato com outros informantes. Então, a gente faz toda uma coleta de informações através de várias ferramentas, né? Por meio de vários instrumentos. Mas tudo isso bem planejado, bem direcionado. Ou seja, eu começo aqui e vou finalizar aqui. Geralmente, finalizo com uma devolutiva, né? Dos resultados, a entrega daquilo que foi feito na avaliação para responder aquela demanda que chegou ali. Tá? Ou seja, pensando sempre nesse objetivo, né? Se chega para mim uma demanda, eu preciso entender que a avaliação ela tem que ser estruturada
com finalidade de responder a essa demanda. Então, ao finalizar a avaliação, ela precisa ser clara quanto a isso, tá? Mas geralmente ela é bem objetiva. Atualmente, as demandas que chegam ao seu consultório ou chegam para a sua avaliação são específicas? A senhora recebe muito mais um tipo de demanda? Recebo de forma bem específica, eu recebo uma demanda muito grande para transtornos do neurodesenvolvimento. É algo que vem, assim, vamos dizer, talvez 70% dos casos, né? Geralmente são dessas demandas e vem geralmente por algum encaminhamento, geralmente escola, ou até mesmo médicos, né? Que buscam tá resolvendo ali alguma questão, enfim, formalizando mesmo algum diagnóstico. Às vezes já tem um diagnóstico, mas precisa descrever um perfil, né, cognitivo, comportamental do indivíduo para conseguir ter uma conduta terapêutica mais precisa, mais assertiva, né, em função de, seja de tratamento, né, medicamentoso, seja também de questões de adaptações na escola. Então, a avaliação, ela também acaba sendo útil, né, nesses casos, tá? Então, vem também com essa necessidade. Geralmente, a maior parte dessa, né, com essas demandas. Como a senhora disse, agora, essas demandas são mais, então, do público infantil. Um infanto-juvenil, vamos dizer assim, porque a gente tem um público, assim, de muitos jovens adultos também, tá? Então, ao mesmo tempo que tem as crianças, tem um público jovem adulto bem grande também, né? Que hoje tem muito acesso à informação e que vem buscando esclarecer questões. E as pessoas estão entendendo, né, que a avaliação neuropsicológica, ela pode ajudar nesse sentido, né? Ela consegue responder algumas dúvidas, tá? Então, assim, mesmo pessoas com idade mais avançada, eles acabam procurando, justamente no objetivo de conhecer, né, de entender esse perfil, sabe o que quer dizer, meio independente da idade, né, enfim. Então, vai ser um público bem mesclado nesse sentido. E pensando nessa questão de pessoas em autonomia de procurar essa avaliação para terem respostas, a senhora consegue mensurar os impactos que a neuroavaliação, depois de feita e devolvendo para a pessoa aquela conclusão que a senhora faz ao final, traz na vida daquela pessoa, tanto crianças quanto famílias? Muita coisa, porque geralmente a avaliação, ela costuma ser utilizada para tomada de decisão, né? Dependendo, né, da finalidade, enfim, ela sempre auxilia essa tomada de decisão em ambiente clínico, terapêutico, escolar, pessoal, no cotidiano, então, enfim. As informações que contém ali, elas sempre vão ser utilizadas de alguma maneira, então isso tem um impacto importante, né? Daí o peso de uma avaliação, né, relevante, que de fato responda as questões tanto do indivíduo, quanto questões do próprio solicitante, né, a pessoa que pediu a avaliação para o próprio sujeito, né, e esclareça também, né, questões do cotidiano, enfim, e aponte caminhos também, né, ou seja, hoje o meu quadro é esse, minha situação é essa, mas o que ainda há a ser feito, o que pode ser feito, o que isso pode auxiliar, entende? Então, tem um impacto grande, porque a avaliação, ela de fato, ela muda, né, a vida das pessoas nesse sentido, que orienta muito a tomada de decisão. Em relação a refazer essas avaliações, a senhora já pegou algum caso de ter que refazer uma neuroavaliação psicológica ou não chegou a uma conclusão em alguma dessas avaliações e pediu para algum paciente refazer? E nesses casos, teve alguma mudança importante? Sim, isso ocorre em várias questões, em várias situações a gente pode pontuar isso, né? Porque, assim, pensa que muitas pessoas até procuram avaliação, às vezes já tem um diagnóstico, por exemplo. Então, não estou procurando um diagnóstico, eu preciso entender um perfil. Então, o indivíduo vem, ele precisa, né, entender aquele perfil, e aí existe a possibilidade da gente reavaliar isso futuramente quando a gente encontra indícios, né, seja de traços psicológicos ou de algumas questões cognitivas que são passíveis de modificação ao longo do tempo. Até porque a gente precisa lembrar que a avaliação se refere àquele momento, não é um recorte para um indivíduo. Então, muitas questões que são analisadas ali, elas não são cristalizadas. Elas podem se modificar,
E tendem a se modificar, né? Tanto em função de contexto, quanto em função de intervenção, e em função do desenvolvimento do próprio indivíduo, né? Isso tende a ter mudança. Então, a reavaliação, ela nos ajuda a ter essa percepção do tempo, né? O indivíduo, ele, nesse momento, ele estava assim, daqui a tanto tempo ele agora está dessa maneira. Então, o que explica toda essa mudança? Isso é o efeito, de fato, pela intervenção, ou isso se refere à própria condição desse indivíduo, é uma mudança que já era esperada, nos ajuda a ter também essa percepção de prognóstico, ou às vezes um diagnóstico que pode se alterar, não assim, vamos dizer que a pessoa deixa de ter um diagnóstico, mas eu tenho uma condição e eu tenho risco, né, indício de que isso pode se modificar ao longo do tempo, apresentar com novidades, então a gente faz esse tipo de reavaliação nesses casos. E algumas condições também, que dependendo da idade ou contexto que o indivíduo faz, às vezes a gente não consegue ser tão preciso de dizer, olha, é isso exatamente nesse momento. Porque podem ter fatores naquele momento que podem estar contribuindo para a apresentação daquela queixa, daquele sintoma. Porque é muito importante a gente lembrar que eu ter um sintoma, uma queixa, não significa eu ter um déficit. Não significa eu também ter um transtorno. Entendeu? A queixa, ela, né, traz um sintoma que pode ser por diferentes questões. Então, ocorre muitas vezes a gente não chegar à conclusão, né, ou não confirmar talvez aquela hipótese inicial do porquê veio aquela demanda. Até porque o objetivo da avaliação também é esse, não confirmar, pelo contrário, é buscar evidência do porquê sim ou do porquê não. Por que eu estou falando disso e realmente eu posso afirmar, né, com base nas evidências aqui da avaliação, que de fato se trata desse quadro e com base em que eu também posso dizer que não. Tá? Então, se trata disso, isso pode ocorrer, né? Porque, afinal, o objetivo da avaliação é esse mesmo, é esclarecer. Então, eu tenho, né, aquela hipótese inicial, mas ela pode se modificar, ela pode ser confirmada ou não. Isso é uma possibilidade que existe e ocorre. Nos últimos anos, eu trabalho com educação. Então, a gente tem visto um banho na área de que chamamos de superdiagnósticos e hiperdiagnósticos. O que pode ser comum também, porque da pandemia para cá, a neuropsicologia se tornou um campo muito mais acessível, muito mais conhecido. Mas para além disso, para além desse conhecimento ter chegado na neuropsicologia, as pessoas buscarem, até de forma autônoma, a sua neuroavaliação. Como a gente consegue compreender o sofrimento psíquico normal de uma vida cotidiana, de um sofrimento que realmente merece ser avaliado e talvez tratado? Como na sua área, como profissional, a senhora consegue separar esses dois caminhos? Então, aí a gente entra no ponto do que eu falei, né? Ter uma queixa ou sintoma não significa que eu tenho déficit. Eu preciso entender a natureza disso. E aí a avaliação, ela vai talvez me ajudar a entender a natureza dessas dificuldades. O que é transitório, o que tem a ver com o contexto, e o que de fato pode ser um transtorno persistente, vitalício, enfim. A diferença é que a gente precisa olhar o quê? O início disso, o tempo de duração, a intensidade dessas dificuldades e principalmente o impacto funcional que isso tem na vida do sujeito. Porque desconforto, incômodo, todos nós temos questões, né? Todos nós, às vezes, temos um fenótipo, né? E que sempre vai se encaixar, vamos dizer assim, algum número aí do DSM ou do CID. Nós temos. A questão é o impacto que isso tem na vida do sujeito, para a gente talvez dizer, né, de fato, que a gente está falando de um diagnóstico, esse é um ponto que eu acredito que banalize muito, né, a questão do diagnóstico, porque as pessoas não compreendem que ter um diagnóstico é sinal de prejuízo grave no cotidiano. Não é uma identidade. As pessoas estão tomando o diagnóstico como se fosse uma identidade. E, de fato, não é. A gente está falando de uma condição que gera um grande prejuízo para a vida dos sujeitos. Gera um sofrimento grande. Né? Então, a gente tende a olhar dessa forma, de fato, o que é uma característica do indivíduo, referente, às vezes, até a expressão da sua personalidade, de traços psicológicos, e o que, de fato, tem a ver com um possível diagnóstico, entende? Aí a gente precisa olhar, de fato, essas características e dar esse tempo, duração e esse impacto para conseguir diferenciar.
Dentro desse tema, a gente percebe como a internet é uma ferramenta importante para a valorização do trabalho dos psicólogos, dos neuropsicólogos, e de trazer esse conhecimento da população e também como às vezes se banaliza certos assuntos. Porque o que a gente mais consegue observar na internet são testes de pessoas fazendo em redes sociais, enfim, N redes sociais diferentes, onde abaixa um dedo se você não consegue se concentrar no filme. Se você apresenta 5 ou mais sintomas e você está dentro de X categoria. E a essa identificação que a internet traz muito. Como todo mundo tem muito o que falar e quer se achar dentro de alguma identidade, como a senhora comentou, a internet traz isso de forma muito fácil. Eu imagino que no consultório as pessoas cheguem com tanta informação, se cheguem quase se autodiagnosticando. Não, porque eu vi vídeo X, Y, Z. E aí, como o profissional consegue trazer de forma acolhedora, porque eu imagino que a pessoa chegue lá também um pouco preocupada com a situação, mas trazer que, de fato, essas questões são prejuízos. Não tem como também, só para um olhar de internet, a gente conseguir identificar assuntos tão importantes e tão sérios. Mas como a senhora, como profissional, consegue acolher e, ao mesmo tempo, direcionar essas questões que chegam até? Daí o ponto, né? Dependendo da condição, a gente precisa ter muita evidência a respeito disso que a gente está falando. Que é claro que a gente não pode duvidar do sujeito. Até porque eu não acredito que alguém procure uma avaliação, que é o processo, né? Que não é rápido, enfim, envolve todo um custo, por um capricho, entende? Porque, de fato, o indivíduo ele quer entender. Alguma questão, tá? Mas é aquilo. O sintoma, ele de fato pode existir, mas não necessariamente significa que seja aquele transtorno, aquela condição que aquele indivíduo acredita que seja. E aí o papel do neuropsicólogo é justamente explicar isso. Olha, eu entendo, existe sim essa dificuldade, mas o que melhor explica essa sua dificuldade é isso aqui que está acontecendo na sua vida. É esse ponto aqui, foi esse fator aqui desse momento. Então, isso está, né, de alguma forma repercutindo no seu desenvolvimento cognitivo, né, social, enfim. Trazer essas respostas para que o indivíduo entenda a origem disso, né? E aí, se não há a presença de um diagnóstico, por exemplo, a gente explica esses pontos, né? Questão de tempo, o início dos sintomas, isso é super importante, porque muitas pessoas não conseguem, principalmente quando é uma pessoa mais velha, mais adulta, trazer o início desses sintomas, acaba trazendo um recorte muito atual. E aí, dependendo de algumas questões, como o transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que ter evidência desses achados lá na infância. E às vezes as pessoas não conseguem trazer isso de forma consistente. E aí a gente precisa de relato de outras pessoas, de informantes. A gente precisa de outros, né, outros dados ali para conseguir corroborar ou não aquela hipótese. Então, quando não há, por exemplo, evidências, certo? A gente pode trazer isso para o indivíduo. Olha, existe sim o sofrimento, né? Existe isso, é nítido, é válido, mas nesse momento a gente não consegue dizer, não pode afirmar que é ponto de algum transtorno. E aí entra o ponto da função da avaliação de orientação, de olha, você precisa disso aqui, você precisa modificar isso na sua vida, você precisa alterar isso aqui, você precisa fazer um acompanhamento X. Daí, então, a gente vai ver como isso vai repercutir nesse sintoma, nessa apresentação, e de fato entender se isso de fato é algo persistente ou não, né? Ou isso é desse momento, entende? Isso pode ocorrer, mas aí entra esse ponto da gente trazer, mostrar isso para o sujeito, porque às vezes é difícil para as pessoas elas reconstituírem a própria história e conseguir entender o que tem a ver com o quê. E hoje a gente vive muito isso, porque a gente tem tanta informação, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, que há uma sobrecarga muito grande. Há uma demanda cognitiva alta, né, e uma disponibilidade cognitiva pequena. Então, isso gera uma sobrecarga muito grande para o nosso cérebro, então a gente vê uma enxurrada de pessoas com sintomas de desatenção, de inquietação, de uma ansiedade, né? De falha em memória de trabalho, ou seja, aqueles brancos, eu esqueço onde coloco isso, que é muito mais comum, é comum demais. Eu recebo geralmente com essas queixas, né? Mas em função desse modo de vida, entende? Esse modo de vida contemporâneo, ele traz muitos sintomas, né? Ele tem trago muito sofrimento.
né? Então, as pessoas acabam buscando a avaliação, enfim, querendo talvez dar um nome para isso, quando na verdade tem vários fatores envolvidos. E aí, né, é nesse desenrolar dessa conversa, né, na devolutiva, a gente tenta trazer esses pontos para que o indivíduo talvez consiga, né, construir isso na cabeça dele e começar a entender, sabe, a origem desses sintomas. A senhora falou um pouco agora do público adulto, que às vezes não consegue chegar em certas informações para a senhora. E esses superdiagnósticos que nós temos hoje em dia também pode se dar pela questão dos diagnósticos tardios, porque nos últimos anos a gente viu que o conhecimento trouxe muito essa necessidade das pessoas irem atrás. E aí eu imagino que talvez os pais das crianças que vão até a senhora também se encontrem em algum momento precisando dessa neuroavaliação. Sim, sim, a gente tem isso também, né? A gente tem esses dois lados, né? Tanto o lado que quer dar um nome para algo que não é um transtorno, né? Enfim, quer buscar uma identidade. Mas a gente também tem esse lado dos diagnósticos tardios, né? De pessoas que só conseguem muitas vezes ter acesso, de fato, a condições para olhar para si, para se cuidar, investigar nesse momento. E aí é um momento que eles conseguem buscar. Eles conseguem ter acesso a essa informação. E aí, de fato, isso ocorre também, né? E aí é um olhar cuidadoso que a gente tem para, de fato, conseguir diferenciar isso. De fato não é, ocorre muito, né? E aí tem um ponto que, assim, quando a gente é adulto, a gente se vira nas tentas, vamos dizer assim, né? Então, os adultos, eles acabam criando estratégias para lidar, né, com o impacto que um transtorno tem, vão criando formas de se adaptar. Aquela dificuldade, ele existe, mas o sujeito tá ali, remendando os trapinhos, né, para conseguir sobreviver mediante aquela dificuldade. E aí, ter acesso a essa informação, de alguma forma, orienta esse indivíduo de entender tanto que ele tem e entender a forma correta de lidar com isso. E é um processo de aceitação também, né? Porque a gente sabe que, se por mais que hoje esses nomes eles possam estar sendo utilizados de forma assim, muito equivocada também, mas ele também é um ponto de partida para muitas pessoas. É um ponto em que o indivíduo ele consegue se reconhecer e desfazer também muitas questões de até atribuições que faz a si mesmo, de eu sou burro, eu sempre fui ruim em tudo, eu sou incompetente, enfim, em função de uma dificuldade que às vezes passou ali a vida inteira sofrendo, sem ter de fato um esclarecimento a respeito do que aquilo se tratava, né? Somente apelidos pejorativos, enfim. E aí hoje a avaliação acaba ajudando o indivíduo a desmistificar isso, né? A tirar esse rótulo também. Então a gente tem assim esses dois polos, né? Que realmente são bem extremos. Existe, sabe? Então aí é um desafio a gente mesmo conseguir buscar, né? Ter um equilíbrio em relação a isso. Além desses estereótipos que a senhora chegou a comentar, né, de que o diagnóstico na fase adulta pode ser encarado na infância como uma falta de inteligência, gerando talvez apelidos desconfortáveis na escola, há outros prejuízos que a senhora, como profissional, consegue perceber da pessoa que conseguiu o diagnóstico na fase da infância, que teve os tratamentos adequados, para aquele que só conseguiu chegar nisso na fase adulta? Sim, a gente tem evidências de estudos que mostram isso. A gente tem, por exemplo, índices menores de desempenho acadêmico, de formação profissional, vamos dizer assim, do indivíduo conseguir estar em cargos, por exemplo, maiores, ter melhores salários, e até questões de relacionamentos, né, questão social, torna-se mais difícil, o indivíduo pode ter maiores problemas para se relacionar com os outros, para casar, criar um futuro. Então, a gente tem, sim, evidências que mostram isso, que isso causa um impacto, né? Daí a gente vê a questão do transtorno, entende? Que tem impacto, de fato, na vida do indivíduo, né? Traz um prejuízo que é importante e que se explica em função dessas dificuldades. Então, realmente, isso acontece. Falando sobre o cotidiano, né? Falamos que algumas questões são, sim, do cotidiano, que a nossa velocidade de viver a vida, que nossas infinitas atribuições vão dando algumas questões que não podem ser um diagnóstico. A gente consegue citar até Michel Foucault, né?
que ele dizia que o normal e o patológico, eles estão numa linha muito tênue do que a sociedade dita. Então, hoje nós temos uma sociedade muito acelerada, que a todo momento deseja mais e mais do indivíduo, que ele produza mais e mais. Então, como no consultório, a senhora consegue ter, com essas pesquisas, com esses filósofos já dizendo, essa visão crítica do que a pessoa só está sobrecarregada, mesmo a pessoa com diagnóstico, se ela só está sobrecarregada ou se aquilo está interferindo realmente tanto na vida ao ponto de precisar de um tratamento um pouco mais assertivo, um pouco mais definido. Essa é uma questão importante, porque se a gente parar para pensar, a ideia de normal e patológico, isso também surge dentro de um contexto de docilização de corpos, não é? Então, qual que é a intenção dessa coisa toda de normal e patológico? E do diagnóstico, inclusive. Então, o diagnóstico, quando ele é utilizado da forma assim, não adequada, se eu posso usar esse termo, ele ainda acaba servindo, né, para esse mecanismo. De alguma forma, serve a essas relações de poder que a gente sabe que existe, né? Então, esse é um cuidado que se tem, né, quando se fala de diagnóstico. A que isso está servindo? Né? De fato, está servindo ainda para trazer essa divisão, entende? Trazer essa manipulação, essa separação, sabe? Dos indivíduos. Então, esse é um cuidado para que isso não continue se perpetuando. E aí, isso precisa estar claro para o indivíduo. Mas qual é a função desse diagnóstico na sua vida? Então, isso, de fato, serve à compreensão de si, de quem você é, ou isso vai ser mais um mecanismo que visa dividir, separar, excluir, entende? E aí é claro que isso vai muito de como as pessoas utilizam isso, de quem se apropria, entende, desses termos, sabe? É um cuidado, lógico, é uma educação que a gente faz, mas depende isso muito do indivíduo, sabe? Mas é claro que é uma coisa que a gente traz e aborda, né, para que o indivíduo entenda que o diagnóstico, ele não é um rótulo, como a gente falou, é um ponto de partida, e como eu sempre falo para as pessoas, olha só, isso aqui não é cristalizado, isso aqui não determina quem você é, isso me diz como você está nesse momento, né? Até porque mesmo que eu tenha um diagnóstico, isso pode mudar, eu posso entrar em remissão, enfim, as dificuldades vão existir, mas não significa que eternamente eu serei isso, né? Então, essa é uma percepção que eu sempre tento trazer, para que as pessoas consigam utilizar isso da melhor forma possível. Na questão da patologização da vida, a gente vê isso muito em crianças hoje, né? Como, por exemplo, a gente teve um caso, como eu disse, eu trabalho em educação, e nós tínhamos um aluno lá, que não está mais na escola onde eu trabalho, mas ele era um autista nível 2 de suporte. E aí, a gente foi conversar com a mãe, que trouxe alguns relatos pra gente, e dentre esses relatos, foi que o menino era muito falante, que ele não conseguia parar quieto. E aí foi falando que conversava com os psicólogos, com os médicos, e ninguém tinha indicado ainda o tratamento medicamentoso. E ela não entendia, porque aquela criança era muito agitada. E entre várias reuniões que tivemos com ela, chegou num ponto de eu falar que ela trouxe isso pra mim. Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, mas no quanto a agitação é do espectro do seu filho ou é dele como pessoa? Porque a gente vê também que o diagnóstico, ele pode tirar um pouco da identidade da pessoa como indivíduo e trazê-la apenas para o diagnóstico que ela tomou. Ah, não, se essa pessoa tem TDAH, ela vai ser uma pessoa totalmente desatenta. Isso talvez não seja, ela não esqueceu uma caneta porque ela só está sobrecarregada essa semana, é porque ela tem TDAH. Ou a criança dentro do espectro autista, ela está agitada essa semana, não é porque houve um turbilhão de coisas na vida pessoal dela, é porque ela está dentro do espectro autista. Então, como profissional, a senhora consegue alinhar isso com as famílias? É difícil transferir o diagnóstico, separá-lo da identidade da pessoa? Sim, com certeza, porque acaba que a gente tem assim, uma enxurrada de diagnóstico, de laudo e pouca vivência, pouco contexto, né? Que explica muitas questões. E aí, esse é um desafio, inclusive, com as famílias, com os indivíduos, porque dá trabalho, dá. E aí,
acaba sendo, economiza mais, sabe? Eu dizer que isso é do diagnóstico, né? Que eu dizer que é diagnóstico, isso automaticamente infere que, do diagnóstico e conteúdo que você Mitch, quando na verdade não, né? Então, eis um ponto importante também de se esclarecer o que é do indivíduo, que faz parte dele, e óbvio que a presença de um diagnóstico pode exacerbar, pode intensificar algumas características, né? Mas não dá para a gente excluir que é um indivíduo que pensa, que sente, que tem seus gostos, que tem seus interesses. E que isso vai se manifestar, obviamente, junto com esses sintomas. Então, a gente precisa fazer essa separação, sabe? Isso é muito difícil, porque geralmente acaba tudo entrando dentro, né? Disso, da questão do diagnóstico, sabe? As pessoas sempre vão para o diagnóstico para tentar explicar, quando, na verdade, não, pera, eu preciso ir para o momento presente, para o contexto. O que esse contexto me diz? Porque é um pano de fundo que eu tenho, né? O indivíduo é que vai inserir dentro de um ambiente. E qual que é esse pano de fundo que ele está? Onde que isso ocorre? Como eu contextualizo isso tudo? Por mais que eu tenha um indivíduo, por exemplo, tem uma desregulação emocional muito grande, ele entra em crise. Tá, mas em que contexto esse indivíduo está inserido? O que tem a ver com isso? Não necessariamente um transtorno. O transtorno, sim, ele pode se expressar, se manifestar, mas são questões ambientais, muitas vezes, que são passíveis de modificação e que a gente acaba não olhando, né? Eu imagino que os desafios éticos que esse encontro na neuropsicologia são diversos. Porque não é fácil falar de diagnóstico. Não é fácil falar, talvez, de uma quebra de idealização de filho perfeito. Apresentar para a família um diagnóstico que talvez não era o esperado, que com certeza a família não queria. Então, eu imagino quão difícil seja agora para a senhora que vai virar mamãe, como que a sua ética profissional consegue te ajudar a equilibrar essas entregas devolutiva para a família e para a própria pessoa. Uma coisa que eu sempre tento focar é assim, o diagnóstico é sempre a última coisa que eu às vezes tento falar. Eu sempre tento percorrer um caminho de trazer mesmo esse perfil, né? De quem é essa pessoa, como ele funciona, quais foram as dificuldades, sim, nós identificamos, né, que existem dificuldades, isso já era nítido, mas quais são as potencialidades desse indivíduo também? Quem é ele como um todo, né? Quem eu consigo enxergar além desse diagnóstico, de ele tem esse diagnóstico, mas independente desse diagnóstico, ele tem essa potencialidade aqui, e é isso que a gente precisa olhar, porque é isso que vai ajudar, inclusive, a ele se desenvolver. Aí ele conseguir alcançar, né, outras questões, enfim, outros lugares. Então, acho que esse é o ponto, né? É conseguir mostrar além do diagnóstico. O diagnóstico é só uma parte daquele indivíduo, não é ele como um todo. Então, trazer esse olhar é muito importante, sabe? E aí eu sempre penso assim o que esse indivíduo precisa para ele se desenvolver, para ele ficar bem, para ele ter uma funcionalidade independente do diagnóstico, porque mesmo que eu tenha um diagnóstico, sem a compreensão de fato dessas características, a origem das características, das dificuldades, eu não consigo tratar, eu não consigo, né, identificar o que está causando o quê, e aí, o que eu vou ajudar essa pessoa, sabe? Então, o foco é esse, olhar o indivíduo mesmo além do diagnóstico, sabe? De o que essa pessoa precisa para que ela fique bem, o que você pode fazer por ela. É isso que você pode? Então é isso que a gente vai fazer. Porque é isso que está ao seu alcance. E o que ele tem de potencialidade? Então é isso que a gente vai explorar. Porque é o que esse indivíduo nesse momento entende melhor. Então a gente vai focar nisso, não vai focar só na dificuldade, sabe? Porque realmente é muito difícil olhar dessa forma. Porque às vezes receber um diagnóstico limita, né? As pessoas olham só um diagnóstico, então já quebra perspectivas de planos, do futuro, sabe, de questões mesmo que às vezes tanto os pais ou até o próprio sujeito imaginou para si mesmo. E aí olham como se o diagnóstico fosse um empecilho para isso. Muitas vezes não é. Não é. Quando a gente não reconhece a nossa potencialidade, a potencialidade do sujeito, a gente pode se limitar a isso. Mas se eu percebo que esse indivíduo não, ele tem isso aqui, né, é o ponto forte dele, eu olho para isso, eu estou destacando isso. O diagnóstico vai ser só um detalhe.
O transtorno vai ser só um detalhe. Eu vou explorar isso e daí não fosse, né, para essa questão, ao ponto que eu também trabalho essas dificuldades, tá? Então, essa é uma percepção que foi possível, né? Dependendo, claro, cada família tem uma expectativa diferente, a avaliação, acho que esse é um ponto importante também. Há pessoas que querem entender tudo, ponto a ponto, há pessoas que não, só quero mesmo o que é. Sabe? Há pessoas, não, tudo bem, já que sei o que é, já imaginava, agora eu quero que você me diga o que a gente pode fazer. Então, isso depende também muito da expectativa, né? De que as pessoas colocam na avaliação. E a gente, claro, né, com muito cuidado, tenta, né, da melhor forma possível responder a isso. A senhora chegou a comentar que a neuroavaliação é um processo, avaliação psicológica é um processo um pouco mais amplo, que envolve outros profissionais também. A senhora poderia citar quais profissionais, de quais áreas a senhora trabalha e como ocorre esse processo de trabalho? Sim, eu trabalho, por exemplo, com profissionais da área da fonoaudiologia, profissionais da área da psicopedagogia ou pedagogia, da psicomotricidade também, profissionais da neurologia, porque embora a avaliação psicológica ela seja muito ampla, né, ela vai sim olhar para um pouco, né, de cada área ali do conhecimento, mas muitas vezes a gente precisa aprofundar um pouco mais em alguma questão específica. Então, se às vezes eu estou falando de uma questão que envolve linguagem, eu preciso de um fonoaudiólogo me ajudando para explorar aspectos mais específicos da linguagem, na qual o neuropsicólogo não é o melhor profissional para fazer isso. Ele consegue dizer que existe algo, mas uma avaliação bem detalhada, talvez, bem mais, né, aprofundada, talvez isso compete um profissional da área da fonoaudiologia, por exemplo. Da mesma forma, a pedagogia. Se eu falo de aprendizagem, sim, a gente avalia questões acadêmicas, questões relacionadas, né, ao desempenho escolar, mas às vezes uma avaliação mais detalhada ali, eu vou precisar de uma ajuda de um psicopedagogo, né, de um pedagogo para complementar a minha avaliação. Então, não só para complementar a avaliação, mas para dar continuidade nesse trabalho, né, de intervenção também. Então, é preciso muito essa comunicação, né, com essas áreas, porque a gente se complementa. Mas aí é bom ressaltar que, assim, o diferencial da nossa área, né, da psicologia é justamente esse. A parte de neuropsicologia clínica compete só a gente faz essa avaliação com testes que é tão completa, com uma avaliação, por exemplo, cognitiva global, que é a avaliação da inteligência, com alguns testes que são restritos, isso só a gente faz, né? E aí, geralmente, como eu falei, não pertence a ninguém a neuropsicologia, né? Então, todas essas áreas, elas podem fazer uma avaliação neuropsicológica, mas geralmente é uma avaliação neuropsicológica muito mais específica e restrita ali dentro daquela área, né? Porque, ao contrário da psicologia, né, eles não têm esse contato, por exemplo, com todos os processos psicológicos básicos que muitas vezes a gente tem esse conhecimento a respeito do desenvolvimento humano. Então, acaba não sendo tanto quanto a gente. Então, nós temos essa competência, né? E aí, é claro que a gente abre caminhos para que esses profissionais também entrem em ação. A senhora citou agora uma série de testes e protocolos que são aplicados nessa avaliação. Como não se perder? Como não perder a escuta clínica? Como não perder a empatia no meio de um processo que é um pouco robotizado, que é um pouco mecânico, né? Que é a aplicação, que é a avaliação daquilo que foi aplicado. Como não perder essa certa visão da psicologia no meio de tantos testes? Exato, entender que a avaliação não é só teste, né? O teste ele é uma ferramenta. Então, ele serve, né, para que eu consiga ter informações a respeito daquele sujeito. Mas eu, sem conseguir olhar para outros lados, para outras informações desse sujeito, o teste não vai me dizer nada. É o pano de fundo, né? O resultado do teste ele precisa ser contextualizado tá, eu tenho um resultado X no teste X. Tá, mas o que você me diz sobre esse sujeito no dia a dia? Como eu generalizo esse funcionamento pelo cotidiano dele? Como que isso se correlaciona com a queixa dele, né? Do que ele trouxe para me avaliar. Então, esse é um elemento importante, porque senão a gente faz se tornar algo muito, muito mecânico, né? Um processo que você só aplica um monte de teste, dá o resultado para o sujeito e não fica claro. Até porque
o teste ele é compreensível pra gente, que nós que somos os técnicos, quem recebe muitas vezes não tem compreensão do que significa aquele tanto de número, aquele tanto de tabela, enfim, que vai geralmente no aula. É o nosso papel explicar e contextualizar isso. Então, esse é o ponto que eu tenho com a minha lição, ou seja, eu estou acrescentando no laudo, tento trazer como fazenda evolutiva. E poucas vezes eu falo de resultado de teste, eu não costumo ler laudo, né? Pelo menos eu não tenho esse hábito de ler laudo e resultado dos testes. Eu vou citando, obviamente, alguns pontos importantes que corroboram, de fato, com as dificuldades do sujeito. Eu trago o perfil do sujeito e tento trazer o teste como uma evidência que me ajuda a compreender isso. E não como a principal evidência, sabe? Do funcionamento do sujeito. Não. Eu tenho que ter informação. E aí vai desse contato, tanto de aplicar o teste, mas de observar aquele indivíduo enquanto está ali comigo. Como ele se comunica, como ele se comporta, como ele chega, como ele se compromete com a avaliação, quem são as pessoas que estão com ele, quem são os informantes, o que as pessoas tendem a me dizer a respeito dele, inclusive sobre esse histórico, né, isso que ele me traz para avaliação. Então, essas informações é que me ajudam. E assim, 80% da minha avaliação a gente fecha com base nas informações da anamnese entrevista, não é com base no resultado de teste. A maior parte da avaliação é concluída com base nessas informações. O teste, ele me dá, assim, esse perfil, né? Esse funcionamento, me dá essas informações. Mas aquilo que eu vou concluir se dá com base nesse pano de fundo, nesse contexto. Então, é por isso que tem que ter esse ponto, né? Não dá pra gente entrar nesse processo mecânico, porque a tendência é a gente falhar, inclusive não conseguir responder a demanda é muito grande. A senhora falou que a neuroavaliação psicológica, ela não é um processo tema só da psicologia. Ela engloba várias outras profissões, vários outros profissionais que atuam com aquele sujeito. Mas citou que alguns testes e alguns protocolos são de uso exclusivo do psicólogo. Qual a importância desses testes nessa neuroavaliação? E qual a importância desses testes serem apenas da figura do psicólogo? Então, isso é importantíssimo, porque, assim, alguns testes, eles são restritos, né? E alguns testes avaliam habilidades, né, funções que são muito importantes para entender um quadro clínico. A inteligência é um exemplo. Eu não fecho nenhum quadro de declínio, às vezes, cognitivo ou de algum quadro de prejuízo intelectual sem que eu utilize essas medidas. Isso, inclusive, está no manual, está lá no DSM, que deve ser evidenciado, comprovado com medidas padronizadas. E quem é a pessoa que é responsável por aplicar, por manusear essas medidas? É o psicólogo. Né? Então, isso é inerente à nossa prática. Né? Então, isso tem todo impacto. Né? Então, se eu estou falando, eu estou dando um exemplo, né? Porque talvez algumas coisas das pessoas compreenderem. Se eu estou falando de um quadro de um déficit intelectual, como é que eu vou afirmar isso sem ter óbvio? Eu consigo levantar essa hipótese a partir de todo um levantamento, né, de informações a respeito do funcionamento desse indivíduo, do desempenho dele no cotidiano, na vida diária, nas atividades da vida diária, esse desempenho funcional. Mas o teste, por exemplo, né, a avaliação intelectual me confirma essa hipótese ou não. Eu consigo, de fato, verificar se essas dificuldades, isso tudo que eu levantei, isso se deve a um desempenho cognitivo mais rebaixado, né? Um declínio na capacidade de inteligência geral, global. Então, isso faz toda a diferença numa avaliação. A gente conseguir, de fato, por exemplo, trazer essa hipótese diagnóstica. Então, sem essa ferramenta, né, que é o psicólogo que não deseja, a gente consegue, muitas vezes, dizer, sabe, que existe, sim, mas a gente não consegue, muitas vezes, trazer com precisão o nível de gravidade. Qual é o nível desse rebaixamento intelectual? Né? Qual prejudicado realmente isso tá, sabe? Então, para, por exemplo, um médico, isso é muito importante. Os médicos, eles muitas vezes necessitam dessa informação, e é o psicólogo que é o responsável por oferecer, né? Então, esse é um papel muito relevante que a gente tem quando se fala, né, não só da avaliação psicológica, mas a utilização desses instrumentos em si, tá? Seja no contexto clínico também. Eu tenho, às vezes, uma suspeita, eu tenho um paciente que eu acompanho, eu suspeito que há alguma questão e eu posso, sim, utilizar o teste a meu favor, lembrando que é uma ferramenta, um instrumento,
né, que isso pode estar dentro do contexto de avaliação, mas pode estar dentro do contexto de testagem, que eu preciso ter alguma informação. Então, assim, isso faz toda a diferença no nosso raciocínio clínico, para as nossas condutas, para a tomada de decisão, né? Então, realmente, ele tem um impacto muito importante. E saindo apenas da faculdade da psicologia, ainda não temos fase de aplicação dos testes para realmente virar um profissional neuropsicólogo. Então, qual a importância dessa formação continuada para as pessoas que querem se tornar neuropsicólogos, que querem fazer diagnósticos com precisão? Essa é a importância de conversar com outras áreas, né? Porque o que eu falo sempre, na psicologia não é só aplicar teste. Aplicar teste, você aprende o curso e tudo mais. E quando eu falo dessa conversa com diferentes áreas, é essa compreensão, que aí envolve conhecimento de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, psicologia cognitiva, né? Envolve conhecimentos, inclusive, de psicometria, né? Para você entender resultados de testes. Então, é importante, né? Esse conhecimento em diferentes áreas. Então, por isso que a formação continua, sabe? A graduação, infelizmente, ela não proporciona isso. Ela te dá um contato muito básico com alguns testes, mas ela não te ensina até o raciocínio clínico. Isso você adquire, né? Tanto estudando, ao ponto que você vai se deparando com alguns casos e você vai se aprofundando naqueles casos, né? Qual é, geralmente, a apresentação fenotípica, qual é a apresentação clínica desses quadros, a apresentação neuropsicológica em diferentes quadros, né? Diferentes condições. A gente vai estudando e vai conseguindo ter mais informações, isso vai ajudando a gente a ter uma compreensão melhor dessas condições que chegam até a gente, conseguindo fazer, de fato, né? Talvez conclusões mais assertivas, diagnósticos mais assertivos, com base nesse conhecimento, que não tem como, ele não se esgota. Com o boom da neuropsicologia nos últimos anos, a gente teve uma visão também da época, né, da reforma psiquiátrica no Brasil. Hoje, o que a gente consegue diagnosticar, o que a gente consegue tratar antes da neuropsicologia, antes da reforma psiquiátrica, era tratado em manicômios, era tratado com prisões. Qual o boom que a senhora acha, qual a importância que a neuropsicologia trouxe nesse contexto para o mundo? Para essas pessoas que viveram, talvez numa época em que não se tinha nenhuma informação dessa, não se tinha neuropsicologia, e não puderam ter o tratamento adequado. Então, a neuropsicologia raiz, né, ela trouxe assim, informações muito importantes em questões de reabilitação mesmo, e questão de entender qual é o papel do cérebro, porque até assim, vamos dizer assim, no início do século, a gente não sabia, né, basicamente, o que cada área, vamos dizer assim, do cérebro, o que, para quê, como que funcionava. Então, a neuropsicologia, ela contribui muito nessa compreensão, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão da linguagem, da área de Broca, área de Wernicke, o funcionamento da memória, né? Com o paciente Mason. Então, esses casos clínicos que a gente tem em neuropsicologia, eles nos auxiliam muito hoje na compreensão que nós temos de muitas funções intelectuais, muitas funções cognitivas, né? Então, isso tem um impacto muito grande hoje, não só, né, dessas questões psiquiátricas, mas para as questões neurológicas também, né? Então, isso mudou a forma como se compreende, né, os diagnósticos e a forma como são tomadas condutas no sentido de reabilitação, no sentido de tratamento, né? Hoje a gente consegue perceber o que funciona melhor para cada indivíduo, entendendo o que assim, naquele cérebro, né? O que está realmente disfuncional, o que tem a ver com uma lesão, o que tem a ver com um mau funcionamento de rede mesmo, que é químico. Então, a neuropsicologia, ela ajuda muito nessa compreensão, né? De conseguir entender a origem das dificuldades. Então, isso faz com que, vamos dizer assim, os tratamentos eles sejam mais precisos e muito mais assertivos. Você consegue ser mais claro quanto que o indivíduo precisa, em função das informações que a neuropsicologia traz. Agora, aproveitando um pouquinho para tirar uma casquinha da senhora, eu queria entender um pouco que mensagem a senhora poderia dar para os estudantes de psicologia que são interessados nessa área, de que caminhos percorrer,
de que formação, conselhos para quem está seguindo nesse caminho? Começar agora, principalmente se envolvendo em eventos e atividades que tenham a ver com a área, sabe? Não esperar isso vir muitas vezes de fora, porque como eu falei, às vezes é difícil a gente ter que sair daqui. Então, assim, aproveitar o momento, às vezes, da graduação para conseguir ter esses movimentos, né, em direção àquilo que se interessa, sabe? É conhecer mesmo, é estar perto de pessoas, de professores que têm esse conhecimento para ofertar, né? Ter a oportunidade de participar de trabalhos de pesquisa, de extensão. Isso é muito relevante, porque em neuropsicologia a gente faz tanto, né, esse trabalho clínico, mas o neuropsicólogo ele nunca deixa de ser um pesquisador, porque, como eu falei, a gente continua aprendendo. Então, cada caso que chega, a gente continua estudando aquele caso, aquela apresentação, aquele desempenho cognitivo, enfim. Então, ter muito interesse, de fato, pela leitura, pelas disciplinas, né, que se correlacionam com a neuropsicologia, que foram essas disciplinas que eu comentei, as disciplinas de neuroanatomia, os processos psicológicos, de testes objetivos, de psicologia cognitiva e desenvolvimento humano. Então, todas essas disciplinas, elas são importantíssimas. Então, conseguir aproveitar ao máximo um pouco do que a graduação consegue oferecer. E desde já buscar esses cursos fora, né? Talvez estar junto, procurar estágios da área, isso já ajuda muito. Fazer atividades de monitoria, esses projetos de extensão, liga acadêmica, enfim. Tudo isso já vai fazer com que esse aluno ele já comece a se orientar com essa área, né? Já comece a se aproximar disso. E aí, quando ele se formar, ele vai estar, né, com tudo muito fresco. Vai conseguir ali entrar naquilo ali de forma muito mais rápida, mais fácil, né? Apreender aqueles conteúdos, porque ele já vem construindo isso ao longo do tempo. Então, é não deixar passar e perder oportunidades. E lembrar que, assim, as oportunidades a gente cria também. Né? Não esperar que, às vezes, o ambiente ele forneça tudo, mas a gente vê possibilidade de criar, né, oportunidades onde a gente está inserido. Isso faz toda a diferença. Hoje, como professora, mencionando matérias que fazem sentido, que fazem ligação com a neuropsicologia, a senhora consegue empregar um pouquinho desses conhecimentos como neuropsicóloga nas suas aulas? Todas as aulas. A maioria das aulas a gente tenta, né? Acaba que eu não consigo muito separar, né? Um pouco desse olhar, a gente sempre olha dessa forma, né? E aí todas as disciplinas têm um pouco do que eu faço muito, né? Toda semana, todos os dias. Então fica até mais fácil, né? Mais leve a gente falar daquilo que a gente gosta, que a gente já sabe, que a gente já vem estudando, né? É mais prático, sabe? Então eu sempre tento trazer um pouco disso para os meus alunos, né? A gente tem uma troca boa, sabe? E eu sempre trago também essa ideia de eu continuo sendo um estudante, eu continuo sendo um pesquisador, então tem muitas informações que eu estou aprendendo também, e estou aqui para, né, passar isso para vocês, ao ponto que a gente vai buscando coisas juntos, né? Mas assim, isso é uma coisa que não tem como, a gente passa assim. Como a senhora consegue imaginar o futuro da neuropsicologia atualmente no Brasil? Porque, como a senhora disse, a neuropsicologia é uma área de muita pesquisa. A senhora se considera uma pesquisadora também na área, na busca de sempre conhecimento. Mas a gente entende que o Brasil é uma área com pouquíssimos recursos ainda. O nosso país investe muito pouco em pesquisa científica. Então, como a senhora consegue enxergar o futuro da neuropsicologia no Brasil? Quais seriam os caminhos que nos direcionariam para algo maior, algo mais conciso? Então, o futuro da neuropsicologia, a gente vê um crescimento imenso de neuropsicologia clínica, né? Ou seja, as pessoas estão interessadas nessa área, principalmente, na neuropsicologia aplicada dentro do consultório, que envolve avaliação, intervenção, reabilitação, diagnóstico. E aí eu vejo, óbvio, essa lacuna dentro da área de pesquisa, porque aquelas pessoas que fizeram a neuropsicologia crescer no Brasil, daqui a pouco elas já estão, né, passando ali a cadeira. E aí, esse é o ponto que é importante, inclusive, dentro das graduações, né? A ênfase em pesquisa acadêmica dentro da área da neuropsicologia, porque é daí que vai sair diferentes trabalhos, inclusive desenvolvimento de instrumentos, validação de instrumentos
que a gente tem fora. Isso é construído muitas vezes dentro da graduação, em trabalhos de graduação, no momento que a gente tem essa oportunidade, né, de desenvolver isso. E aí é onde o aluno também ele consegue ter um contato com todas essas áreas de conhecimento que são da neuropsicologia, como eu falei com vocês, como, por exemplo, a psicometria, né? Eu vejo que o aluno ele sai da faculdade, ele não tem conhecimento nenhum de psicometria. E aí, quando chega, ele quer usar o teste. Mas ele não consegue manipular aquilo da forma adequada porque ele não tem esse conhecimento básico, porque faltou pesquisa, entende? Faltou o envolvimento com essa disciplina. Então, acaba que a gente tem um aumento muito significativo de neuropsicólogo clínico, mas com essa fragilidade. No sentido técnico da coisa, ele acaba sendo um pouco fragmentado, né? Fragilizado. Daí a importância da gente desenvolver esses projetos de pesquisa, de extensão, né? Do aluno se envolver dentro já da graduação. Larissa, eu poderia ficar horas conversando sobre esse assunto. Por achar que a senhora é uma profissional excelente na área. 2, porque é um assunto que me interessa muito. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco pessoal. E aí a minha resposta sai um pouco da técnica e entra na senhora como pessoa. Hoje, se a neuropsicologia fosse uma lente, o que a senhora acha que ela nos ajuda a compreender melhor hoje em dia e o que ainda ela não consegue nos fazer enxergar? Olha, é uma pergunta bem difícil, né? Porque, assim, ela nos ajuda muito, né, a entender algumas questões individuais, né? Mas existem até muitas questões coletivas que ela ainda não alcança, né, de certa forma, sabe? E aí eu acho que dentro desse aspecto, né, eu acho que talvez o papel da neuropsicologia dentro de um aspecto mais coletivo da coisa, que é o que talvez seja interessante, sabe? Embora a gente vê que existem muitas pesquisas aplicadas já em andamento, mas talvez esse olhar ainda está fragilizado, sabe? Porque, por exemplo, quando eu penso em transtorno, né, que é o que a gente fala muito aqui, e eu falo de desenvolvimento infantil, eu falo dessa enxurrada de diagnósticos, ok, existe a possibilidade, existe sim diagnóstico, mas o que coletivamente eu posso pensar, né, que existe e que a gente precisa desse olhar, e que talvez a neuropsicologia é onde ela pode ajudar, que pode explicar isso. Um exemplo é a pandemia, é um clássico. Bom, a gente tem aí algumas pesquisas muito incipientes falando a respeito do desenvolvimento infantil dentro da pandemia. Como que isso impactou? Como que isso alterou, por exemplo, como a gente olha para os marcos de desenvolvimento? Né? Então, óbvio que isso me orienta a uma compreensão individual, mas eu estou falando de algo que envolve todo o coletivo e que impacta, né, a população como um todo, sabe? Então, eu penso que é mais nesse aspecto, talvez, que a neuropsicologia ainda precisa se aprimorar um pouquinho, sabe? Trazer essas questões mais coletivas, essa aplicabilidade também. Larissa, eu agradeço muito essa conversa. Eu vou estar chamando aqui a dona Edilene, pra estar entregando uma lembrancinha pra senhora. Que chique! Tem a over, sim, já. Obrigada! Receber Maravilhosa! Eu que agradeço você. Vocês são ótimos. Obrigada, tá? Foi um prazer. Larissa, eu como pessoa, estou muito feliz de ter entrevistado a senhora. Como eu disse, no início da faculdade, além de como profissional psicóloga, quando a senhora entrou na área da neuropsicologia, foi uma referência, e é uma referência para mim nesse campo. Então, em nome de todos do Psicopapo, é um prazer tê-la aqui conosco, disponibilizar um pouco do seu tempo. Espero termos outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos. E em nome da Estácio também agradeço a sua presença e nos vemos numa próxima. Até a próxima, gente. Hoje, vimos que a neuropsicologia pode tanto nos dar caminhos de compreensão quanto de exclusão, e que nos convida a pensar de forma crítica como pensamos e nomeamos os sofrimentos humanos. Eu quero agradecer, me sinto muito feliz de ter apresentado esse episódio do Psicopapos e nos vemos numa próxima.